O yoga, o yoga, como vocês queiram chamar, ele é na Índia, ele é considerado um darshan. Um darshan é uma escola filosófica. Então, tem 6 principais darshanas, 6 principais escolas. Então, por exemplo, o budismo é um darshana, o Vedanta é um darshana, o yoga é outro darshana. Então, muita gente acredita que o Sankhya é outro darshana. Então, são escolas filosóficas, tá? Então, muita gente vai acreditar que todas elas se comunicam, pelo menos a maioria delas, porque tem origem nos Vedas. Então, o yoga tem origem nos Vedas, o Vedanta tem origem nos Vedas. Por isso, eles são, digamos assim, filosofias irmãs, né? Eles conversam. Por exemplo, muita gente não sabe, mas o budismo, não falando mal do budismo, que eu adoro o budismo, estudo, pratico e tal, mas o budismo, ele é contrário aos Vedas. Então, é um outro tipo de escola, tá? Então, é isso que eu falo, que às vezes as pessoas querem entender que tudo é uma coisa só e às vezes faz umas pequenas misturas, né? Então, o budismo ele tem algumas semelhanças grandes com o yoga, mas tem algumas grandes diferenças também filosóficas com o yoga, tá? Não dizendo que é melhor nem pior, como eu falei, adoro a Monja Coen, estudo com Dalai Lama, pratico, leio os livros, mas é outra escola. O Vedanta também. Então, o Vedanta é uma escola, o Yoga é outra escola. O Yoga Sutra, ele é o principal livro da escola do Yoga. A escola filosófica do Yoga é o Yoga Sutra. Do Vedanta, são os Upanishads, que é aquilo que a Tilaka está ensinando. Então, são outros textos, tá? Aí você vai encontrar gente que vai dizer que o Yoga que a parte filosófica do yoga é o Vedanta. Vai ter gente que vai dizer que não, que o yoga é uma escola independente do Vedanta, que não tem nada a ver. E vai ter gente que vai dizer que o yoga vem do Tantra, que é uma outra escola. Vai ter gente que vai dizer que o yoga vem do Sankhya, que é uma outra escola. Então, isso vai de muito do professor, entendeu? Então, muita gente, vocês um dia podem conversar com alguém e falar assim, eu estou estudando yoga e Vedanta, que é a mesma coisa. Aí muita gente pode questionar, falar, não, calma aí, o Yoga e Vedanta não é a mesma coisa. Agora, tem gente que acredita que sim. Tem gente que acredita que são escolas complementares, né? O professor, por exemplo, acreditava que sim, eu acredito que sim. Mas se for em outras linhas de yoga, vai falar, não tem nada a ver Vedanta, não tem que estudar Vedanta, tem que estudar Tantra, tem que estudar Sankhya, não tem nada. Então, sempre... E aí, o que é o Bhagavad Gita? O Bhagavad Gita está dentro da tradição dos Vedas, como a gente estava falando, ele está dentro do Mahabharata. Ele é considerado pelos vedantinos, pelo pessoal da Vedanta, como se fosse um Upanishad posterior, como se fosse uma escritura do Vedanta posterior. E ele é considerado também pela escola do Yoga como se fosse uma Bíblia do Yoga, como se fosse um dos principais textos do Yoga. Não sei se esclareceu, é meio confuso essa história toda, mas é importante assim, o pensamento de yoga do professor Hermógenes, do Instituto Hermógenes, ele é muito similar, muito parecido e tem tudo a ver com o Vedanta. O professor acreditava o yoga ligado ao Vedanta, mas outros professores, outras linhas vão dizer que não tem nada a ver, que tem que estudar só yoga. Aí quem é muito assim, mais, digamos, radical, mas mais concentrado só na escola do yoga, vai falar só pode estudar Yoga Sutra. Se não tiver no Yoga Sutra, não é yoga. Tem gente que pensa assim, tá? Tem professores que pensam assim. Eu respeito todo mundo, acredito que cada um tem um caminho, mas é interessante. Agora, mesmo dentro do yoga e do Vedanta, como são escolas muito parecidas, mas não são iguais, pode ser que em algum momento tenha alguns termos técnicos que eles vão diferenciar um pouco um do outro, os caminhos, entendeu? Como a Tilaka muitas vezes vai falar na aula, porque é o caminho dela e que ela abraçou e que ela é apaixonada, que talvez o yoga não seja nem tão importante, o Hatha Yoga, né? O corpo. Porque na linhagem dela é uma linhagem de estudo, é uma linhagem de meditação, não tem asana. No Vedanta não tem asana.
Agora, na linhagem do professor, é importante o yoga, é importante o Vedanta. Entende? Então, a Tilaka, algumas vezes, não querendo ser desrespeitosa, porque ela é professora de yoga, inclusive, deu aula no instituto, é uma pessoa que entende muito de yoga também. Mas dentro da tradição dela, se você perguntar para a professora dela, muitas vezes ela pode até falar, não, não é preciso fazer yoga, é preciso estudar Vedanta, é preciso porque é aquela história da ignorância e do conhecimento, né? Só um conhecimento vai tirar a ignorância. Mas o Hatha Yoga, eu acredito, e o professor também, prepara a nossa mente, prepara o nosso corpo, prepara o nosso espírito, prepara tudo para que a gente possa entender melhor o estudo do Vedanta, que a gente possa entender melhor, entendeu?